Tema da nossa mensagem: salvos para servir. Evangelho de João, capítulo 13, diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sentado servindo o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e tomou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia que quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou para o seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Senhor nosso Deus, aqui nós estamos diante da Tua Palavra. Nós queremos pedir a direção do Teu Santo Espírito para que possa estar abrindo nossas mentes, os nossos corações, para entender tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Os irmãos podem assentar. Existem algumas mensagens que nos deixam alegres, nos deixam vibrando. A gente sai daqui quase flutuando. Nos deixa empolgado. Mas tem algumas mensagens de Deus que não nos empolgam muito. E talvez esta é uma dessas mensagens, porque fala de serviço. Falar de serviço para uma geração cheia de ocupação não é muito fácil. Falar de servir a Deus, quando nós temos uma vida agitada, cheia de compromisso, não é muito agradável. Principalmente quando nós vivemos numa grande metrópole como São Paulo, onde muitas pessoas saem 5 horas da manhã para trabalhar, tem um dia cansativo, volta para casa, pega ônibus lotado. Tem muitas pessoas que ainda vão para a faculdade, chegam em casa meia-noite, 1h, vão dormir tarde, no outro dia tem que acordar 5 horas da manhã de novo para ir trabalhar. Chega no fim de semana, o cara está exausto. Tem pessoas que não trabalham fora, mas trabalham em casa. Tem que levar filho na escola, buscar filho na escola, cuidar da casa. Isso cansa.
a preocupação com o dia a dia, com os adolescentes. Os pais que têm adolescentes sabem como que é isso. Proteger seus filhos das má companhia, das drogas. Tudo isso traz um cansaço. Aí quando nós chegamos aqui, o que nós mais queremos é sentar nesse banco e ter alguém para nos servir. Diante desta vida corrida que nós temos, o que nós mais queremos é chegar em algum lugar, sentar em uma poltrona confortável, espichar nossas pernas e ter alguém para lavar os nossos pés. Mas o servir a Deus, o servir uns aos outros, é tão importante que Jesus, nos seus últimos momentos que ele estava com seus discípulos, foi o tema que ele trouxe, que ele enfatizou. Quando Jesus fala isso, faz isso com seus discípulos, ele estava vivendo os últimos instantes com os discípulos aqui. Ele estava percebendo que era o momento de ele voltar para o Pai. Então ele está em uma festa de Páscoa. Aí ele manda preparar um banquete. Aí Jesus, nessa festa, diante de tantos assuntos que Jesus poderia estar falando naquele instante, Jesus poderia estar falando sobre cura, como ele ensinou muitas vezes sobre cura. Jesus poderia estar falando sobre oração, ele ensinou sobre oração. Jesus poderia estar falando sobre expulsar demônio, mas ele traz esse tema. Porque para Jesus esse assunto é importante. Aí o texto fala, Jesus, como sempre, ele começa de uma forma prática a ensinar. Então o texto fala que ele tira a sua capa, ele levanta de onde ele estava, tira a sua capa, coloca na cintura uma toalha, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. Aí ele vai e lava os pés de Mateus, enxuga, lava os pés de João, enxuga, lava os pés de Filipe, enxuga. Quando ele chega próximo de Pedro, Pedro pergunta, Jesus, você vai lavar os meus pés? Jesus, vou. Não, o meu não. Os meus pés não, imagina. O Senhor é mestre. O Senhor é o Senhor. Isso é serviço de escravo. Não vou deixar você lavar os meus pés. Jesus fala, Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, acaba a nossa amizade. Você não terá parte comigo. Aí Pedro fala, não, Senhor, então pode lavar pé, mão, cabeça. Pode lavar tudo. Jesus, Pedro, também não precisa exagerar, né? Você já está limpo. Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Essa mensagem é importante para os nossos dias, porque nós vivemos de uma sociedade que nos ensina a exigir bom serviço, a exigir bom serviço. Aí nós começamos a olhar para a igreja como uma prestadora de serviço. E achamos que nós somos crentes. E como cliente, nós sentamos nesse banco e queremos ser bem servidos. Aliás, se o serviço não estiver bom, eu posso até reclamar lá no Procon. Estou pagando, estou dando meu dízimo. Meus irmãos, há muitos crentes que procuram a igreja pelo serviço que ela tem a oferecer. Crentes que vão de igreja em igreja à procura do melhor serviço. Vai numa igreja, chega lá, tudo está muito bom, mas o louvor está bom, mas a recepção não é muito boa. O pessoal lá da recepção não sabe recepcionar muito bem, não é muito acolhedor,
Não gostei. Vai para outra. Chega lá, a recepção é boa. Poxa, mas o louvor, o pessoal do louvor é meio desafinado. Lá não canta ainda do cantor cristão, só canta aquelas músicas antigas, não gostei. Vai em outra. Lá o louvor é da hora, o louvor é animado, a recepção é boa. Poxa, mas não tem estacionamento. Vai para outra, tem estacionamento, tem um louvor bom, mas não tem o serviço de recepcionista, do pessoal que guarda o carro. Aí vai em outra. Tem estacionamento, tem o louvor muito bom. Mas justamente no dia que ele vai visitar essa igreja, é o irmão Uriel que está pregando. Misericórdia, eu ouvi essa mensagem. Eu quero ouvir uma mensagem que me coloca para cima. Ouvir falar de serviço, isso não é... E assim por diante. Vai de igreja procurando um bom serviço. Nós vivemos um cristianismo onde as pessoas querem um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que realiza milagre, mas não querem um Deus que seja Senhor de suas vidas. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e Senhor, nós precisamos assumir a posição de servo. Você precisa assumir a posição de servo. Porque se Deus é Senhor da sua vida, se Ele é Senhor, você é servo. E o que o servo faz? O servo serve. Então nós precisamos muitas vezes chegar aqui e tirar a nossa capa. Do nosso orgulho. A nossa capa que muitas vezes atrapalha. Colocar uma toalha na cintura e servir. Você deve procurar uma igreja para você servir a Deus, não para você ser servido. Você deve sentar nesse banco ao chegar aqui, chegar do lado do seu irmão, e procurar o que ele precisa. Meu irmão, o que eu posso servi-lo? Está precisando de um emprego? Me dá um currículo, vou levar lá na minha empresa. Isso que é servir. É isso que Jesus quer ensinar. Servir a Deus é servir o seu próximo. Servir a Deus é servir o seu irmão. O serviço a Deus não significa ou não se resume aqui dentro da igreja. Quando você ajuda o seu vizinho, você está servindo a Deus. Quando você vai em um hospital, leva uma palavra a alguém ali, você está servindo a Deus. Quando você vai em um presídio, leva uma palavra de libertação, você está servindo a Deus. Porque a palavra fala, quando você faz a um desses pequeninos, é a Deus que você está fazendo. Servir a Deus é servir o nosso próximo. Por isso que Jesus manda os discípulos lavar os pés uns dos outros. Precisamos assumir essa posição. Porque aqui no reino de Deus, nós somos todos no mesmo nível. Lavar os pés uns dos outros é servir com humildade. No reino de Deus não é lugar para ninguém se promover. Do que está aqui pregando ao que está lá na porta, somos todos do mesmo nível. Do que está ali cantando ao que está limpando a igreja, somos todos no mesmo nível. Um dia uma mãe de 2 dos discípulos de Jesus chegou para Jesus e, sabe daquela mãe que quer ver o seu filho bem sucedido? Chegou para Jesus e falou, Jesus, dá um lugar de posição aos meus filhos. Coloca um à sua direita, outro à sua esquerda. Dê um lugar de posição para eles. Aí os outros discípulos, quando ouviram isso, ficaram indignados. Imagina.
Esse cara aí, esses dois aí querendo agora mandar em nós, acham que são melhor do que nós. Aí começou aquela discussão. Aí Jesus chama eles e fala, olha, lá no mundo, os governantes têm autoridade sobre as pessoas. As pessoas importantes, ela exerce poder sobre outras, mas aqui, entre vocês, não vai ser assim. No reino de Deus é diferente. Você quer ser grande? Seja servo. Quer ser o primeiro? Seja escravo. No reino de Deus, não tem lugar para se promover. Somos todos no mesmo nível. Precisamos servir a Deus com humildade. Servir o nosso irmão com alegria. Aliás, o servir a Deus deve nos trazer alegria. Servir a Deus é prazeroso. Um dia Jesus chegou para os discípulos e falou, olha, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Aí os discípulos ficaram tudo curiosos. Que comida é essa que Jesus tem que nós não conhecemos? Pão e peixe a gente já conhece. É o que nós mais comemos. Será que alguém trouxe para ele algum cardápio diferente? Aí Jesus fala, olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e trabalhar na sua obra. Fazer a vontade de Deus e trabalhar na obra de Deus para Jesus é como um alimento. Era o que sustentava. Fazer a vontade de Deus, servir a Deus, é como um alimento. Quer se fortalecer? Sirva a Deus. Aliás, quando você vê um crente desanimado, triste, enfraquecido, pode ter certeza que esse crente ele não está envolvido na obra do Senhor. Porque quando nós nos envolvemos na obra de Deus, no serviço do Senhor, isso nos fortalece. Porque servir a Deus é como um alimento. Jesus assim falou. É como um alimento. É algo que nos sustenta. Por isso nós precisamos buscar servir a Deus. E esse ensinamento é um desafio para os nossos dias. Esse ensinamento que Jesus traz de servir era um desafio. Porque a sociedade que nós vivemos hoje nos incentiva a deixar de ser servos para ser senhor. A sociedade que nós vivemos nos estimula a deixar de ser empregado para ser patrão. Não que isso seja errado. Aliás, você pode sim buscar ter seu próprio negócio, você pode sim ser um grande empresário. Mas a nossa prioridade como cristão deve ser buscar o reino de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque o que você conquistar aqui como grande empresário vai ficar aqui. O que você conquistar como excelente funcionário vai ficar aqui. O que você conquistar como grande empreendedor vai ficar aqui. Mas o que você conquistar aqui como servo de Deus, isso vai estar guardado para você na eternidade. Por isso, nós devemos buscar, conquistar, trabalhar no reino de Deus. Porque é o bem que não perece. É o bem que o diabo não rouba, que o ladrão não rouba, que a ferrugem não mina. Se para o mundo o importante é ter alguém para te servir, se para o mundo o importante é quantas pessoas estão te servindo, quantos empregados você tem, para Deus, sabe o que é importante? É que você esteja servindo alguém. Para Deus, o que importa é que você esteja servindo alguém. É que você esteja servindo o seu próximo. Porque enquanto você está servindo, quando você está servindo o seu próximo,
alguém estará te servindo. Porque é assim que funciona no reino de Deus. Um servindo ao outro. O que nós devemos almejar, mais do que ser um grande empresário, é ser servo. Meus irmãos, quantos crentes chegam aqui apenas querendo ser servido? Aí vem, pastor, vem lavar meus pés, pastor, olha meus pés como estão, pastor. Corri tanto essa semana, como estão meus pés? Ô, meu irmão, vem cá, lava. Pega uma toalha, enxuga meus pés, meu irmão. Ô, meu irmão, vem cá, aproveita, faz uma massagem. Quando não é bem servido, aí sai reclamando. Meu irmão, você foi salvo para servir. Nós fomos salvos para servir. Aqueles discípulos, que Jesus quis ensinar para aqueles discípulos, que eles foram escolhidos para servir. Talvez naquele momento Jesus poderia, ou talvez os discípulos estivessem esperando que Jesus desse um diploma para ele. Olha, agora vocês estão formados, vocês são mestres. Ao contrário, Jesus falou, olha, vocês precisam servir uns aos outros, lavar os pés um dos outros. O que nós devemos almejar nesta vida é ser servo. Ser servo. Porque, meu irmão, naquele glorioso dia, qual nós esperamos, aguardamos a volta de Jesus, nós seremos identificados como servo. O que nós devemos almejar é cada dia mais ser servo bom, servo fiel, para que possamos ouvir naquele momento do Senhor dizer, entre para o gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Jesus nos chamará, vem pastor, entra pastor fulano de tal igreja. Não, é servo. Jesus nos chamará, vem ministro de música. Não, é servo. Jesus nos chamará, vem empresário bem-sucedido. Não, é servo. É servo. Você deve estar falando, mas eu sei tão pouco. Tem tão pouco tempo. Mas seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco que um dia você ouvirá de Jesus. Sobre o pouco foste fiel, mas sobre o muito te colocarei. Como tem sido a sua vida de servo? Você que é servo de Deus, desde quando você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, como tem sido a sua vida de servo? Se Jesus te chamasse hoje, Ele poderia te chamar de servo bom e fiel? Já parou para pensar nisso? Ou de servo negligente? Meus irmãos, uma das coisas que eu me preocupo é como muitas vezes nós fazemos a obra de Deus tão relaxado. A palavra de Deus diz que, ai daquele que faz a minha obra relaxadamente. Às vezes nós damos para Deus o que sobra. Se eu tiver tempo, se sobrar tempo, eu vou. Meu irmão, Deus deu o melhor para você. O Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, foi o próprio Filho. O melhor que Ele tinha. O sangue mais precioso foi o que derramou por você. E o que você tem dado para Deus? Como tem sido o seu serviço? Como tem sido a sua vida de servo? E eu gostaria de terminar essa mensagem lendo para você o último versículo, ou melhor, o versículo 17 do capítulo 13.
que diz assim: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Agora que vocês ouviram essa mensagem de Deus, felizes serão se as praticarem. Agora que vocês ouviram essas coisas, pratiquem, sejam felizes. Quer ser feliz? Se envolva na obra do Senhor. Quer ser feliz? Dedique sua vida na obra do Senhor. Muitas vezes nós buscamos felicidade em tantos lugares, em tantas coisas, mas está aqui uma dica para ser feliz. Não sou eu que estou falando, foi o próprio Jesus que falou. Felizes serão se as praticarem. Quer ser feliz? Se envolva na obra do Senhor. Porque você foi chamado, você foi escolhido, você foi salvo para servir.